Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento, Alfa. Comentário do verso 21. Leitura obrigatória de Jó, capítulo 41, capítulo 26, 13, e de Isaías 27, 1. Nada surgiu nessa terra sem a ordem divina. Os grandes e misteriosos animais foram criados por Deus. Inclui todos os monstros marinhos e suas espécies, dos quais muitos vão desaparecer com o novo clima inaugurado depois do dilúvio. Capítulo 1, verso 21. Criou, entre aspas, entre parênteses, do inexistente, fecha aspas, fecha parênteses, pois Deus os grandes leviatãs e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Tipos da nova criação, sexto dia. A produção dos animais e a criação do homem. A ordem que implicava frutificar-se e multiplicar-se foi dada aos homens, mas agora também é dada aos animais. A provisão do homem está na obediência dos animais. Eles fizeram sua parte. O homem é o único ser do sistema criado por Deus que desobedece ao seu Criador. Gênesis capítulo 1, verso 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e sede fecundos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Deus não falou nada sobre a parte do mar e do ar, se era bom ou não. No terceiro dia, a semente com poder de reprodução aparece. No quarto, o homem pode sair da sua lida na terra e recriar-se no ar e no mar. No quinto dia, o homem ganha sua provisão infinita. Chega ao seu Pentecoste, produção animal da terra. Sexto dia, temos a vida na terra. Observe que o clima da terra estava se estabelecendo. Nada apareceu de imediato. Ele ordenou todas as coisas, mas somente depois da formação do homem e da chuva que as coisas começaram a aparecer. Gênesis 2:5. Depois do dilúvio, a natureza ficará sujeita à maldição que foi ordenada sobre a terra. Gênesis 3, 17, 7, 11, 8, 12, 2. E muitas espécies, com a chegada do novo clima, desapareceram. Gênesis 8, 21, 22. O vapor salutar e fundamental não subiria mais da terra. Gênesis 2:6. Gênesis capítulo 1, verso 23. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. A produção da terra seca, o poder da mesma espécie, a semente era o depósito de vida. Gênesis capítulo 1, verso 24. Então disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, monstros da terra, segundo a sua espécie. A casa do homem será rodeada de desafios. Ele precisava saber que dependia de Deus para governar. Ele não era um gigante, mas tinha autoridade e grandes desafios na floresta afora. O homem foi colocado no Éden, mas a floresta tinha as suas provas e os seus troféus. Nada lhe seria entregue sem conquista e sem pagamento de seu preço. Todos teriam o seu rival. Animais domésticos deveriam saber que havia animais selvagens. Plantas domésticas deveriam saber da existência de espécies maléficas. A rivalidade na terra foi estabelecida por Deus. A rivalidade eleva o homem, gera honra e dignidade.
Na nova criação espiritual, os nossos desafios elevam o homem. Os desafios são grandes, maiores fisicamente, menores espiritualmente, ou vice-versa. Deus fez isso para provar a fé e a força do homem. O novo princípio da vida, da nova vida, é a importância dela entre os domésticos da fé, isto é, da pureza daquilo que é doméstico, diferenciando dos instintos e daquilo que é selvagem, e não faz mais parte da nossa vida em Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 25. Deus, pois, fez, abre aspas, entre parênteses, do existente, fecha aspas, fecha parênteses, as bestas selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Número 1. O dominador e a obra-prima, Gênesis 4, 2, 5. O homem feito segundo o padrão existente, Cristo, Colossenses 1, 15. O ser com a alma e com o espírito, a imagem era o seu corpo, anteriormente preparado segundo a semelhança, a parte espiritual, feito para dominar em todas as áreas, Hebreus 10:5, Colossenses 1:15. Deus está falando no plural entre as suas três pessoas, mas referia-se no singular quanto à sua imagem, a nossa. Agora ele explica os versos anteriores. Primeiro ele cria os desafios, depois forma os vencedores para enfrentarem estes mesmos desafios. Ele mesmo provê os vencedores. Os que triunfam dependem dele, reconhecem-no em todos os seus caminhos. Toda a equipe que quiser vencer deve primeiro saber que Deus é o que cria os obstáculos, mas é o mesmo que faz nascer os conquistadores que triunfarão sobre os tais desafios. Estes são feitos para serem vencidos, por isso somente Deus pode dar a vitória àquele que é feito segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança, pois a imagem é semelhante à imagem de seu filho. Pronta para vencer, Adão foi feito a partir da imagem original, Colossenses 1,15. Número 2, a comunicação da divindade. Sabemos que são três pessoas distintas, que possuem um só nome, um só corpo, iguais em poder, em glória e em senhorio. Não temos três deuses, porque não temos três corpos, nem três vínculos de unidade, mas um só corpo e um só vínculo de unidade. Se este vínculo existente entre eles fosse quebrado, teríamos os três deuses em manifestação visível, Hebreus 1, 3, 4, mas a única imagem de Cristo, a única imagem de Deus é Cristo. Essa imagem foi criada por Deus para a sua futura habitação, é o corpo literal de Cristo, Colossenses 1,15. Que esperava a encarnação. Deus protegia essa imagem, nenhuma imagem que o homem criasse seria parecida a essa, Romanos 1,23. Não era a imagem de um bezerro ou fruto da mente humana, era o corpo de Cristo. O homem foi feito segundo a sua imagem. O homem foi feito segundo a essa imagem. A parte espiritual invisível de seu ser não revelado era a semelhança espiritual de Deus, conforme a parte espiritual divina, espírito, a semelhança. Deus é a natureza espiritual. Deus nesse tempo era dicótomo, o qual era formado de espírito e alma. Faltava-lhe a encarnação dependente em sua mente, de acordo com a imagem criada para isso, Colossenses 1,16. Número 3, a diferença entre as palavras façamos do existente, ash, A-S-H, e do criar no inexistente, bara, B-A-R-A-H. É mostrada claramente porque a palavra façamos
indica a obra de Deus a partir do barro, Gênesis 2:7. E a palavra criou, verso 27, indica o momento quando Deus estava planejando a sua criação. Letra A, temos aqui a manifestação de um dos 6 instintos do homem, o instinto de domínio, Gênesis 1:26. Que imagem e semelhança era esta? A imagem era o corpo de Cristo e a semelhança é o seu ser espiritual, formado com a natureza de alma eterna e espírito vivificante. Com ele disse que fizessem ao homem segundo a sua imagem, e logo a seguir toma do barro e forma ao homem. Ele o criou antes em sua mente, e o primeiro Adão veio a ser segundo Adão, pois foi reservado para ser encarnado no ventre de Maria. Quando o último passa a ser o primeiro e o primeiro o último, assim a natureza do homem passou a ser composta de homem interior e homem exterior, Romanos 7:22. No exterior de barro, Deus colocou os tesouros da mesma natureza desse homem interior, isto é, tesouros espirituais. Deus fez para si, antes de tudo, um protótipo em forma de imagem, capaz de se desenvolver no ventre de uma mulher, o qual ficou guardado para a encarnação. Por isso ele foi o primogênito da criação, Colossenses 1:15. Ele não criou primeiramente aquela imagem original na sua mente e a seguir a construiu imediatamente. Ele a criou e a guardou. Gênesis 1:26. Por isso, na hora da formação do homem terreno, eles tinham uma maquete sob cuja arquitetura podiam formar o homem na terra. Gênesis 2:7. Assim ele formou o corpo do barro e a alma a partir da união da natureza espiritual. Isto não quer dizer que Deus tem um corpo, pois se limitaria demasiadamente, mas preparou para si um corpo a fim de se revelar em meio à sua obra criada. Hebreus 10:5. Deus não se envelhece, se enruga, se vicia, se fere, se desfigura, se debilita, se murcha ou se corrompe, mas é invisível, imutável e inefável. Quando os profetas descrevem a cabeça branca do Senhor semelhante à neve, falam de sua experiência. Quando falam de seus ouvidos, falam de sua atenção à nossa súplica. Quando falam de suas mãos, falam de que todas as coisas foram feitas por ele. Quando falam de seus olhos, falam da sua onipresença. Quando falam de sua boca, falam da fluência e da imutabilidade da sua palavra. Quando falam dos seus lábios, falam da sua nobreza e do empenho de suas promessas irrevogáveis. Quando falam da sua língua, falam da sua sabedoria. Quando falo de seus pés, falo da sua rapidez em nós socorrer e do poder e domínio de seu reino. Quando falam de seu perfume, falo da sua majestade, da sua onipresença. Quando falo da manifestação de seu rosto, falo do seu perdão. Quando falo do dedo de Deus, falam da sua obra imutável e incomparável. Quando falam de seus braços estendidos, falam do alcance de sua salvação, da sua extensão de seu domínio e da obra expiatória de seu Filho. Este sim assumiu o corpo humano e o levou à posição de vestimenta de Deus, depois de sua encarnação e ressurreição. Salmos 8, a imagem de Adão se enalteceu com a glória desse mundo, enquanto a semelhança continua a sua procura por seu Criador, pois a semelhança ama a vida eterna, as coisas celestiais divinas, é santa e misericordiosa, e a imagem até um novo nascimento ama os vícios da concupiscência pela vida perene. Nada podia tirar do coração este amor pela vida terrena sem Deus, sem Cristo,
Por isso Deus se revestiu de uma imagem pela encarnação, a fim de comunicar-se ao homem e atraí-lo às coisas da sua semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos, abre aspas, entre parênteses, do existente, fecha aspas, fecha parênteses, o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a besta da terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. O princípio da ética, do respeito da produção, macho e fêmea, os requisitos de amor e obediência, Deus já havia feito uma imagem para a encarnação do Verbo, Colossenses 1,15. Número 1, a imagem era singular, e o homem foi formado segundo essa imagem divina e segundo a sua semelhança. A Bíblia fala da importância do conhecimento da divindade em relação à sua personalidade. Cada um tinha a sua personalidade. O ancião de dias Deus, Daniel 7,13, já era uma pessoa. O Verbo, João 1:2, já era uma pessoa. E o Espírito Santo já era uma pessoa. Logo, todos eram uma alma interdependente. Isto é, cada tinha a sua personalidade. A Bíblia registra: a minha mão não terá prazer nele. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. E Paulo afirmou: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. A Bíblia mostra a importância do conhecimento da divindade em relação à sua encarnação. A encarnação do Verbo, Filho, era fundamental. Foi um acordo entre senhores. Salmos 110:1. O ancião de dias Deus, o Verbo e o Espírito Santo, em Hebreus, vemos como eles combinaram isso. O ancião de dias disse: eu te serei por pai, e tu, dizendo ao Verbo, me serás como o Filho. Isso quer dizer que eles não se tratavam como pai e filho antes na eternidade, isto é, antes da encarnação, porque Jesus, como Deus, nunca teve princípio de dias. Hebreus 1:3. Ele não é filho de Deus porque algum dia no passado Deus teve um filho, mas porque combinaram entre eles como um só Senhor, que um deles se encarnaria, e a esse o Senhor Jeová o chamaria de filho, pois seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. Número 2, a imagem do primogênito da criação, Colossenses 1,15. No caso do Verbo, a sua alma já coexistia, e o processo natural da formação de um ser humano, segundo a vontade da carne e do sangue, espermatozoide e óvulo, para dar formação a uma nova personalidade, não poderia ocorrer novamente? Pois o Verbo já era uma pessoa, pois a união da parte espiritual, sopro de vida, e a parte material, corpo físico, daria origem a uma nova alma, Gênesis 2:7. Nesse caso, Jesus, como alma coexistente, necessitava apenas do corpo, isto é, da imagem, pois era o primogênito da criação. Nesse aspecto, pois a sua imagem já estava criada antes da fundação do mundo, conforme Colossenses 1,15, a única coisa criada em Cristo, o Verbo de Deus, encarnado, foi o seu corpo, Colossenses 1:15-17. A imagem era a manifestação encarnada de Deus no mundo, Hebreus 1:26. Futuramente, a imagem singular serviria para todas as três pessoas. Quem era a imagem? O corpo de Cristo. A imagem era o corpo futuro de Cristo, o qual ele receberia na encarnação. Quando ele nasceu de Maria, recebeu esse corpo, a imagem original que Deus havia reservado para esse momento glorioso da encarnação. Gênesis 1:26. Na verdade, o primeiro Adão é o segundo, e o segundo cópia do primeiro. A imagem estava na mente de Deus. O projeto Cristo, baseado no modelo original do corpo criado, Colossenses 1:15, recebendo a imagem. Essa imagem foi formada em Adão, sendo perfeita e sem pecado.
Ele não herdou nenhum pecado dessa imagem, pois era perfeita. Foi formado sem pecado. Posteriormente, o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Adão representava potencialmente a raça humana, e nele todos pecaram. Pecamos no potencial da semente que estava em Adão, do ponto de vista congênito, e depois pecamos do ponto de vista individual, Romanos 7:9. Isso quer dizer que a imagem era o corpo futuro que Deus reservava para revelar-se na terra através do Verbo de Deus, João 1:18. A bênção fecunda multiplica, enche, subjuga e dá vida. Vemos a necessidade e a importância do corpo para dominar na terra. O corpo é o grande segredo de tudo, pois nesse corpo Satanás seria vencido. Deus era de essência e de natureza espiritual, e a sua alma era espiritual, não palpável. As partes imateriais têm a capacidade de compartilhar do mesmo espaço, o corpo, ao mesmo tempo, sem perder sua identidade. Por isso, em apenas uma pessoa podem habitar muitos demônios, até mesmo uma legião com milhares de demônios, sem nenhum deles perder a identidade. Na infinita divindade, constituída de 3 pessoas, isto é, de 3 almas, consequentemente não existiam problemas de espaço, pois são um em espírito e 3 em almas interdependentes. Essas almas ocupavam antes o mesmo espaço espiritual, sem perder a identidade. Mas agora as 3 pessoas determinaram habitar no corpo do Filho, em sua plenitude, Colossenses 2:9. Quando o homem foi formado, recebeu um corpo além da alma vivente e imortal e o espírito humano. Isto quer dizer que Deus, ainda dicótomo, cria um homem tricótomo, tripartido, Hebreus 4:12. O objetivo de criá-lo assim era este. Ele iria habitar no homem com o pecado por causa do Cordeiro que já havia sido morto no plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, os homens passaram a escolher entre o bem e o mal. Foi assim que Satanás cobiçou o corpo do homem e entrou em cena, conseguindo uma triste vitória. No corpo do homem, ele passou a dominar o cosmos, os reinos do mundo, e seu domínio foram dados a ele. Levítico 27, 47 e 48. Mas nem tudo estava acabado. Antes do homem comer da árvore da vida, Deus o tira do jardim e coloca os querubins. Na entrada. Ele deveria fazer isto para dar início ao processo de redenção, porque se o homem comesse daquele fruto, tornar-se-ia como os anjos caídos, pecadores eternos. Com a impossibilidade de entrar no jardim do Éden e de comer da árvore da vida, o homem continua imortal na alma, mas com um corpo físico que gradualmente começou a morrer. Com o ato da vinda de Cristo, o Pai depositou a sua única possibilidade de redimir o homem e habitar nele. Assim, pela vinda do Verbo em um corpo humano, Deus tornasse tricótomo mediante ao corpo de Jesus Cristo. Com o homem caído, ele completa o plano redentor por meio da expiação consumada, e ele eleva o homem a uma posição muito maior do que os anjos. Efésios 2:6, Salmos 8. Acima dos anjos, ao lado de Deus, o desejo de Deus era ser glorificado no corpo do Filho. João 14:13. Para isso, ele deveria habitar nele. Desta maneira, Jesus foi a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, verso 18. Pois foi ele quem o Pai escolheu para revelar a verdadeira imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3. Assim Deus deu-lhe um corpo. Colossenses 1:15, Hebreus 10:5. Letra B. Temos aqui a manifestação de um dos 6 instintos do homem, o instinto de comunhão, Gênesis 1:27.
As duas naturezas, Gênesis 1, 26, 27, ao receber em si mesmo as duas naturezas, a natureza do homem interior e do homem exterior, o rico poderia ser sepultado em corpo e ser levado em espírito para o lugar de tormentos, pois enquanto o corpo do homem se dissolvia no pó, sua alma poderia padecer ou refrigerar-se, interrogar ou louvar, lembrar ou esquecer. Dependeria de suas escolhas morais. Na vida terrena, a natureza interior assemelhava-se à semelhança de Deus. Isso quer dizer que era invisível, racional, imortal, imóvel, enquanto a natureza exterior era perene, corporal, pesada, caduca e temporária. A imagem a quem Elohim se referia era o primeiro Adão, que veio a ser guardado para ser o último Adão. A semelhança era segundo a sua natureza espiritual, vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Observe que Deus decidiu formar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26. Mas depois algo aconteceu que ele criou o homem à sua imagem. E o que aconteceu quando o projeto criador conforme a sua semelhança? Gênesis 1, 27, essa semelhança seria confirmada se o homem comesse do fruto da árvore da vida, conforme lemos em Gênesis 5, 1. Depois do pecado, ele deixou de ser este exemplo e o homem passou a nascer segundo a imagem e a semelhança de Adão. Gênesis 5, 2, 3. Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou, abre aspas, abre parênteses, do inexistente, fecha aspas, fecha parênteses, Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esta ordem seria cumprida em parte, e Nimrod se rebelaria contra ela, mostrando-se como o primeiro tipo do anticristo. Gênesis 1 a 5, com o pecado encontramos no mundo. O diabo provou que reconheceu com impacto a criação do homem, o qual havia sido criado com algo a mais que os anjos. O corpo físico, pois os anjos não possuem corpo físico, não podem dessa forma comandar o mundo legalmente. Isto quer dizer que neste novo mundo os anjos não seriam vistos nem notados. Assim, ele intentou entrar neste mundo, mas não foi-lhe possível ser percebido. Então, os animais, não possuindo espírito imortal e com alma imortal, seriam uma alternativa de possessão. Mas em relação aos animais que não possuem almas racionais, Satanás percebeu que não poderia dominar o cosmos, por isso cobiçou o corpo do homem. Assim, ainda hoje, o corpo é o centro de cobiça de Satanás. Isso não quer dizer que Satanás não pode possuir o corpo de um animal irracional, mas é notório que, por meio de um animal, não poderá dominar o mundo físico, visto que esse poder foi dado ao homem. Letra C. Temos aqui mais uma manifestação de um dos 6 instintos do homem, o instinto de reprodução, Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. O sistema da alimentação do homem, o que deveria comer? No último dia, Deus revela que o poder da semente era grande. O mantimento do homem sairia da semente. A semente era o grande mistério da provisão divina. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, foi o dito divino.
Deus nos daria o melhor, Ele nos daria daquilo que poderia ser reproduzido, Ele nunca nos daria nada estéril que não se reproduzisse. Esse foi o primeiro presente de Deus, semente que se reproduz. Ele não deu comida para um dia, Ele nos deu semente, isto é, a provisão eterna, a que ele diz que o grande e o pequeno têm o mesmo começo, a árvore e a pequena erva. Os começos do grande e do pequeno são o mesmo, mas dependiam da semeadura. Gênesis capítulo 1, verso 29. Disse-lhes mais: Eis que vos dou toda a erva que produz semente e que existe sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que porta fruto e que dá semente, isto vos será para mantimento. Embora as ervas sejam para a plena saúde, assim como o ar e o mar trazem provisão, os animais da terra, isto é, o gado e os animais limpos, são provisão do homem. Segundo a ordem de Deus, além da provisão vegetal, Deus também estabeleceu como alimento do homem para parte das alimárias do campo, as quais eram vegetarianas, e depois do advento do pecado houve uma avaria na cadeia alimentar. Letra C. Temos aqui mais uma manifestação de um dos 6 sentidos do homem, o instinto de alimentação. Gênesis 1:30, 3:6, 9:13 e 4. A palavra de Deus não se contradiz, com a exceção do gado doméstico, há aves que não servem para alimento, há répteis que não servem para alimento e animais do campo que não podem servir de alimento para o homem. Segundo a própria lista dada por Deus a Moisés na segunda lei, a péssima tradução de texto causou muitas polêmicas entre os estudiosos e praticantes da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 30. E para toda besta do campo, e para toda ave dos céus, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, no qual há ânimo de vida, dou toda a erva verde como mantimento, e assim foi. Aprovação divina, a soma de tudo quando Deus havia feito era muito, muito bom. Ele nos ensina a avaliar seu trabalho. A Bíblia diz que Cristo viu o resultado de seu trabalho e ficou satisfeito. Isaías 53:11. O sexto dia é o dia do sacrifício, um tipo dos dias da paixão e morte de Cristo. O sexto dia foi o dia da indicação do mantimento ou da provisão do homem. O sexto dia é o dia em que o maná caía 2 vezes mais. Não foi um dia bom, foi muito bom. O sexto ano é o ano das bênçãos tríplices, Levítico 25:22. Nenhuma dessas ações ordenadas aqui tornaram-se realidade imediatas, até que choveu e houve homem para lavrar a terra. Gênesis 2:5. Nada apareceu antes da chegada do seu administrador. Uma lição realista para nós, para todos nós. Deus não autorizará o aparecimento de nenhum benefício no mundo se não houver homem que o administre. Nenhuma palavra dita no capítulo 1 de nosso Gênesis há de aparecer se não houver quem cuide da produção proclamada pela palavra profética. Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Abre aspas, abre parênteses, do existente, fecha aspas, fecha parênteses. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia.